Muito bem, turma. Na videoaula anterior, nós falamos sobre as camadas da Terra. Nós vimos lá a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre as camadas da atmosfera, o que envolve a Terra, tá? E as suas características. Muito bem, a atmosfera da gente, ela tem características diferentes de acordo com o distanciamento do planeta, tá? Então, graças a essas características que a nossa atmosfera apresenta, essas diferenças em cada região dela aqui no nosso planeta, nós classificamos em 5 tipos, tá? Que vocês veem aqui, ó, as 5 camadas da atmosfera. A troposfera, que é essa onde a gente está aqui, então a mais próxima da Terra, tá? A estratosfera, a mesosfera, a ionosfera e a exosfera. A exosfera é a mais distante da gente aqui e é o limite entre a nossa atmosfera e o espaço, tá? Então, essas são as 5 camadas da atmosfera. Troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, as características principais de cada uma delas. Começando pela nossa, aqui embaixo, a troposfera. A troposfera, ela compõe a parte da atmosfera que tem justamente as características que são responsáveis pela capacidade de vida na Terra, tá? Então tá aqui, ó, camada onde vivemos, e as características da troposfera permitem que exista a vida como ela é, a vida como a gente conhece, tá? É na troposfera também que se formam as nuvens, os ventos e as chuvas, alguns desses fenômenos naturais que a gente está bastante acostumado aqui, tá? E um dos componentes principais da troposfera é o oxigênio. Então, como eu falei agora há pouco, a troposfera ela possui as características necessárias para a vida, tá? Na Terra. E o oxigênio é uma delas, ok? A umidade do ar, que aqui a gente vê as nuvens, as chuvas e tudo mais. Então, são algumas das características da troposfera e características essas que permitem a vida como a gente conhece aqui na Terra, tá? A estratosfera está logo acima da troposfera, ela tem uma baixa concentração de oxigênio, então aqui a gente já vê diminuição na quantidade de oxigênio disponível. Lembrando que do ar que nós respiramos aqui na troposfera, nós temos cerca de 21% de oxigênio nesse ar, tá bom? Voltando para a estratosfera aqui, baixa umidade, então não existe uma quantidade tão grande de água no ar. É onde a gente encontra a camada de ozônio. O ozônio é um gás, ele é importantíssimo para a gente aqui, porque ele filtra os raios solares, a incidência de raios solares, que chega para a gente com bastante intensidade, bastante radiação, e parte dessa radiação é filtrada na camada de ozônio, tá? O ozônio, como eu falei, é um gás bastante importante aqui na estratosfera, mas que não deve estar presente, pelo menos não em grande quantidade, aqui na troposfera, na nossa camada aqui. Porque o ozônio, para nós, ele é um gás tóxico, tá? E camada da via aérea, o que significa isso? É na estratosfera que nós temos, por exemplo, o deslocamento dos aviões, tá? Então, os aviões, eles se deslocam, eles viajam exatamente na estratosfera. Por quê? Porque é uma área que tem que está acima da área onde a gente vai encontrar nuvens, chuvas, ou seja, das atividades climáticas e acima das nuvens, tá? Que não vai atrapalhar, por exemplo, a visibilidade, tá certo? Então, é na estratosfera que as invenções humanas para voo se deslocam. Depois a gente fala, então, da mesosfera. Na mesosfera, a gente tem a temperatura muito baixa, porque o calor que chega aqui se dispersa rapidamente, tá? Na mesosfera, a gente tem uma resistência do ar muito grande. Qual é a importância disso para a gente? Vários materiais entram na nossa atmosfera, materiais vindos do espaço, tá? Entram na nossa atmosfera. Quando chegam aqui na mesosfera, essa resistência do ar, ela faz com que esses materiais acabem queimando, tá? E aí, quando chegam aqui na Terra, já chegam na forma de fuligem, por exemplo, material bem pequenininho, já todo queimado. Isso é importante para evitar impactos no planeta, tá? Materiais que venham do espaço em alta velocidade e se choquem com a Terra.
Então, essa resistência do ar presente na mesosfera nos dá esse tipo de proteção. Quando esses materiais entram na mesosfera e encontram essa barreira, eles liberam energia na forma de calor e na forma de luz. Na forma de luz é que formam, que vocês veem aqui, as estrelas cadentes, tá? Então, é na mesosfera que a gente observa as estrelas cadentes, e elas nada mais são do que os materiais que entram na nossa atmosfera em choque com o ar e pegando fogo, tá bom? Na ionosfera, o ar é rarefeito. Rarefeito significa que ele é pobre em oxigênio, que as suas partículas estão muito distantes umas das outras. Então, na ionosfera, a gente tem essa característica do ar ser muito rarefeito, tá? Para quem gosta de acompanhar, por exemplo, futebol, e aí vê seleção brasileira ou algum time brasileiro indo jogar na Copa Libertadores da América, e, por exemplo, disputar uma partida em La Paz, na Bolívia, por exemplo. La Paz é uma cidade que fica a uma altitude bastante elevada. Então, a gente aqui em Porto Seguro está ao nível do mar. La Paz está a mais de 2.000 metros de altura, tá? Que é a altitude. E lá o ar também é rarefeito, não tanto quanto na ionosfera, mas também é rarefeito. E aí, o exemplo que eu estava dando, para quem gosta de acompanhar futebol, por exemplo, um exemplo, a seleção brasileira vai jogar em La Paz contra a Bolívia, e vocês devem ouvir o narrador, por exemplo, comentando que os jogadores se cansam mais rapidamente, que a bola corre mais rápido. Então, isso é efeito do ar rarefeito. As partículas mais distantes, então a bola, quando ela é chutada, ela encontra menos obstáculo, corre mais rápido, e como as partículas de oxigênio estão mais distantes umas das outras, também dificulta a respiração de quem não está acostumado com essas altitudes, tá? Então, rarefeito aí é uma característica da ionosfera e também de algumas cidades aqui da Terra que estão em altitude elevada, tá? Lá tem bastante eletricidade na ionosfera, tá? Bastante partículas elétricas, e é uma camada adequada para a emissão de ondas de rádio, onde a gente consegue transmitir informações, tá certo? E aqui a última camada da atmosfera, já no limite entre a atmosfera da Terra e o espaço, a gente tem a exosfera, tá? Então é a última camada que nós temos. Ali pode se formar o que nós chamamos de aurora polar ou aurora boreal, no caso do Polo Norte, por exemplo, da região do hemisfério norte. E a aurora boreal, ela é uma ilusão óptica que se forma, um fenômeno em que a gente vê bastante luzes, ela é bem brilhante, tá? Se vocês pesquisarem, por exemplo, no Google, aurora boreal, vocês vão ver imagens muito bonitas da formação de luzes que ocorre lá na exosfera, por conta de ventos solares e energia que a gente pode encontrar ali naquela região, tá? Formando, então, a aurora polar ou a aurora boreal. Lá a gente encontra também, na exosfera, os satélites de transmissão, que transmitem imagens, informações para a gente, e os telescópios espaciais, que fazem estudos diversos para a gente conhecer mais sobre o universo, tá bom? Então é isso, pessoal. Nós vimos aí um pouquinho das camadas da atmosfera, as características das camadas da atmosfera, e já sabe, não entendeu? Pergunta.